Olá, queridos, graça e paz, uma boa tarde a todos. Hoje em horário diferente, nossa live, se sair falhando, queridos, eu estou no espaço aqui aberto, numa chácara, banhado aqui de árvores, tô debaixo de um abacateiro. É um privilégio muito grande, queridos. Espero que você goste da palavra que será ministrada. Ela não vem de mim, mas do Senhor. Quero desejar aos irmãos um domingo abençoado, um término de domingo com a bênção do Senhor para você, para a sua família. E nós vamos conversar um pouquinho, queridos. Eu sei que os momentos que temos passado são momentos difíceis, mas eu quero falar como o profeta Samuel falou, quando Israel foi vitorioso e ele erguendo aquela pedra, ele declarou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que esse domingo você possa proferir esta mesma palavra, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que daqui a alguns dias nós estaremos voltando já com os nossos cultos, com a comunhão da igreja local, e vocês estão convidados. Quem não conhece ainda o Ministério Pedra Angular, é um ministério comprometido em pregar a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você, indo lá naquele local de culto, você será impactado. Não por causa daquilo que eu falo, não por causa daquilo que os irmãos falam, mas por causa da palavra de Deus, porque aonde a palavra de Deus chega, ela traz restauração, ela traz livramento, ela traz libertação, ela traz graça. E você é o nosso convidado. O nosso ministério é Comunidade Cristã Pedra Angular, fica na cidade de Tiradentes, ali perto do Terminal Velho, no 65, na rua José Martinez 161. O dia que você tiver um desejo de conhecer a igreja, você é o nosso convidado. Queridos, nessa live de hoje, eu te convido a participar de uma história de um homem especial mencionado na Bíblia. Esse homem, ele foi tão especial e viveu um dos momentos mais maravilhosos da sua vida, que ficou como um marco na vida dele, ficou introduzido na história dele. E depois ele foi uma grande personagem bíblica. Eu quero falar, nesta tarde maravilhosa de domingo, eu quero falar da história de um pescador que está registrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, que é a história da pesca, da grande pesca, da pesca maravilhosa. Diz o texto que alguns pescadores saem para pescar e eles não apanham nada, passaram a noite toda pescando, e entre esses pescadores tinha um homem chamado Simão, que ainda não era Pedro, mas era Simão, que era um nome comum da época. E diz a palavra que este homem, ele sai de Betsaida, da sua cidade natal, e se transfere para Cafarnaum, nas beiras do mar da Galileia, e ali ele investe numa sociedade. Ele leva a sua família para ali. A Bíblia fala que este homem era casado, ele tinha família, ele tinha responsabilidades, e ele sai de Betsaida e se muda para Cafarnaum, às margens ali de Tiberíades, de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, um lugar que
que os recursos que eram investidos era através da pesca, era através das redes. E esse homem, ele se tornou pescador. Diz a palavra que ele era sócio dos filhos de Zebedeu. A Bíblia não fala há quanto tempo ele estava ali morando, mas ele teve um momento especial da vida dele que mudou a história dele. No dia que ele sai para pescar, um dia antes ele sai para pescar, e diz a palavra que ele e os seus sócios passaram a noite inteira e não pescaram nada. E diz as escrituras que chega alguém muito especial, pregando algo novo, trazendo as boas novas, se senta num dos barcos, e esse barco era o de Simão Pedro. Diz a palavra que este homem pregava algo diferente, algo com autoridade, algo transformador, e Pedro ainda não o conhecia. E diz a palavra que ele, vendo Pedro e seus sócios lavarem as redes, aquele homem ele se apresenta a Simão, e ele faz uma proposta para Simão, uma proposta ousada. Ele fala: volta-te ao largo e lança as redes. E Simão, como era perito em pesca, perito habilidoso em pesca, ele olha para aquele homem sem o conhecer e diz: passamos a noite toda pescando e não pescamos nada. Mas daí sobe-se um lampejo de fé, e Simão, olhando para aquele homem, fala: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Olha que maravilhoso. Quando nós confiamos na palavra do Senhor Jesus, piamente, sem vacilar, sem titubear, as coisas maravilhosas acontecem. Os milagres acontecem. E diz a palavra que aquele homem chamado Simão, olhando para aquele outro que ele ainda não conhecia, ele volta ao largo, volta de novo para o Mar da Galileia. E nós bem sabemos que o Mar da Galileia era um braço de rio doce, com 14 de largura e 21 de comprimento, e mesmo eles não tendo pescado nada a noite toda, eles confiaram na palavra daquele profeta, que ainda eles não conheciam como Jesus. E diz a palavra que Pedro ele se lança com os outros demais que estavam com ele, e volta para o mar, depois de uma grande pregação do Senhor Jesus. E quando ele lança as redes, diz o texto, que aquelas redes começam a chamuscar de peixes, os peixes começam a pular naquela rede, de uma forma tão extraordinária, que eles ficam atônitos, eles ficam paralisados, porque eram tantos peixes, que o barco já começou quase a querer afundar, porque aqueles barcos eram barcos pequenos e não comportavam a quantidade de peixe que se estendia sobre aquela pesca. Eu quero falar para você que está ouvindo essa mensagem nessa tarde, que quando você lançar as redes, lançar a tua fé, lançar os teus projetos, os teus sonhos, mesmo em tempos difíceis, Deus, Ele irá te honrar. Porque tudo o que acontece na tua vida é para a glória do Senhor. E diz a palavra que agora Pedro, ele muda toda a sua estrutura, ele muda todo o seu pensamento. E ele agora, ele já não volta mais com as redes vazias,
Mas ele volta agora com aquelas redes cheias de peixe, e quando ele vê que aquele barco está indo a pique, ele chama os outros amigos, os outros sócios, e ali começa uma grande festa, começa uma grande mudança, aquele lugar é beneficiado, todo mundo fica sabendo. Eu quero falar para você nesta tarde, que as bênçãos que Deus derramará sobre a tua vida, é para a glória dEle, a manifestação dEle, para que você seja uma bênção. Então não duvide da palavra do Senhor. Muitas vezes, dentro da sua casa, você está passando provas, no seu trabalho, às vezes no meio da família. Nessa época de pandemia, muitas pessoas estão hospitalizadas, muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra. Deus nessa tarde está falando: lança as redes, porque eu te abençoarei. Olha que maravilhoso. E diz a palavra que agora Pedro muda os seus questionamentos, aquilo que era dúvida se transforma em fé. E agora, depois de puxar das redes para fora do rio, do braço de mar, da Galileia, eles puxam e eles começam ali a se alegrar, começam a festejar, porque aquele lugar que era um lugar infértil, um lugar onde as pessoas estavam sem ganhar os seus recursos, Deus começa a trazer a prosperidade sobre aquela vila pobre, porque Cafarnaum era um dos lugares mais pobres de Jerusalém. Ficava num lugar onde não tinha pessoas ricas, e muitas vezes os cobradores de impostos, né? As pessoas vinham para levar até aquilo que as pessoas não tinham. Eu quero falar para você que Jesus é poderoso para restituir tudo aquilo que você precisa, a tua saúde, a tua fé, restituir a saúde da tua família. E diz a palavra que agora Pedro sai daquele lugar transformado, vislumbrado com toda aquela situação, vendo aquele evento maravilhoso, já pensando em projetar algo. Ele olha para Jesus, ele olha para o Senhor, sabendo que aquele homem que estava diante dele não era qualquer um, não era um simples profeta, não era um simples milagreiro, mas ali estava diante dele o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado estava ali diante de Pedro, de Simão, que ainda não sabia, não tinha usufruído da glória, da graça, da manifestação de Deus. Eu quero falar para você que Deus, Ele deseja que você participe da graça dEle. Ele não quer que você seja um religioso. Ele não quer que você seja um legalista. Ele não veio para apontar os seus pecados, os meus pecados, mas Ele veio para derramar da graça maravilhosa, incomparável sobre a tua vida e sobre a minha vida. E diz a palavra que agora Pedro se coloca diante do Senhor Jesus, se prostra diante do Senhor Jesus, e olha o que ele fala no versículo de número 8, no versículo de número 6, diz assim do capítulo 5. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. No versículo 8, isso é lindo demais. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Sabe, irmão, nós temos que entender, entenda isso em nome de Jesus, que Jesus, Ele não chegou diante de Pedro acusando,
Ele não chegou diante de Pedro falando: tá vendo, Pedro? Eu fiz isso porque para você parar de duvidar. Eu fiz isso para você saber quem eu sou. Eu fiz isso para mostrar para você que eu sou melhor que você. E aí vai um recado para muitos que estão caídos. Muitos que um dia estiveram de pé numa igreja. Quantas pessoas não são escorraçadas dentro das igrejas? Porque muitas vezes elas caem. E em vez de ter alguém para estender as mãos para essas pessoas, se levanta uma cúpula de acusações. Tá vendo por que você... Sabe por que as coisas não dão certo na sua vida? É a primeira coisa que falam para você. Sabe por que as coisas não dão certo? Porque você é um pecador. Porque você faz as coisas erradas. Porque você não dizima. Porque você não oferta. Porque você está roubando o Senhor. Porque você está tomando a ceia e não é casado. Porque você está chegando na igreja com a roupa decotada. Então, irmãos, saia de qualquer igreja que exija de você aquilo que você não pode dar. Porque Jesus em momento algum chegou diante de Pedro, passando em rosto aquilo que ele tinha feito, muito pelo contrário. Ele enche Pedro de graça. Ele transforma a vida de Pedro. Ele muda o psíquico de Pedro. Ele muda a história de Pedro. Ele enche Pedro de oportunidades. Eu quero falar para você que Jesus não te levantou para que você carregue culpas dentro de você. Lembre-se que ele morreu e ressuscitou pelos teus pecados. Ainda quando você era pecador, ele morreu pelos teus pecados. Pedro chega diante dele se prostrando: afasta-te de mim, Senhor, eu sou homem pecador. E Jesus muda toda a história de Pedro. Jesus hoje quer mudar a tua história. Jesus mudou a minha história. Jesus, quando eu fui alcançado pela sua misericórdia e graça, ele não apontou os meus defeitos, ele não apontou os meus erros, mas ele me amou e ele te ama. Ele amou a vida de Pedro, ele mudou a história de Pedro. Pedro naquele momento era apenas um pescador triste, um pescador numa sociedade falida, até antes dele ter o encontro com Deus. Quando ele teve o encontro com Jesus Cristo, quando ele reconheceu a sua pequenez, quando ele reconheceu a sua falta de fé, quando ele reconheceu que aquele que estava diante dele era poderoso para mudar a situação dele, para mudar a história dele, para mudar a vida dele, para mudar os sonhos dele. Quando Pedro reconhece, quando Simão reconhece que quem está diante dele é o próprio Deus, dono do universo, aquele que, mesmo sendo Deus, se fez homem, mesmo sendo Deus, foi pregado no madeiro por causa dos meus e dos seus pecados, para que eu e você fôssemos justificados, para que eu e você fôssemos purificados pelo sangue dele. Eu quero te falar que da mesma sorte que Deus, através de Jesus Cristo, mudou a vida de Pedro, ele mudará a tua história. Se você anda triste, abatido por causa da situação que o mundo se encontra, por causa dessa epidemia, eu quero falar que a última palavra ela provém da boca de Deus e Deus está pronto para te abençoar. E diz agora que Jesus muda todo o cenário, Jesus muda toda a história, todo o contexto da vida de Pedro. Pedro agora já não será mais um pescador de peixes. Pedro larga aquelas redes. E Jesus fala: de agora em diante, Pedro, tu não serás mais pescador de peixes, mas tu serás pescador de almas. Então, querido, esteja preparado para ter uma semana maravilhosa diante do Senhor. Essa é a história de um pescador, um homem que estava falido, um homem que estava cansado, um homem que estava abatido pelas condições financeiras,
Um homem que se encontrava falido espiritualmente, moralmente e prosperamente. Ele estava falido. E quando ele tem um encontro real com a graça, a vida dele é transformada. Eu quero falar para você que está nessa live, nessa tarde, que já está quase anoitecendo, que Deus irá mudar a tua história como mudou a vida daquele pescador. Pedro foi um marco na história. Pedro, ele foi transformado. Diz a palavra que Pedro começou a seguir Jesus. Tem pessoas que observam Jesus de longe. Eu quero falar para você, nos teus momentos de aflições, nos teus momentos de angústia, nos teus momentos de pânico, de medo, entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus e confia nele. Faz igual Pedro fez. Pedro falou: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Eu quero falar para você nesta tarde, que está me ouvindo nesta live, sobre a palavra de Jesus, não sobre a palavra do pastor Alexandre, não sobre a palavra do Papa, não sobre a palavra do apóstolo, não sobre a palavra do homem, mas sobre a palavra de Jesus. Seja ousado, lance a tua fé, porque você irá prosperar, você irá ser uma bênção. Deus restaurará a tua sorte, Deus restaurará a tua vida, como Deus mudou a história daquele pescador pobre, fazendo com que Pedro fosse alcançado pela graça, enriquecido pela misericórdia e próspero pelo desejo do Senhor. Assim Deus fará com a tua vida. Eu quero orar contigo nesta tarde. Eu quero orar pela tua vida nesse domingo, nesse espaço maravilhoso. Eu quero abençoar a tua vida, não através de mim, porque eu não tenho nada a te oferecer, mas através de Jesus. Vamos orar? Pai celestial, meu Deus, nessa tarde, eu me curvo diante do Senhor para te adorar, para te glorificar, Senhor. Oh, meu Deus, como o Senhor mudou a vida do apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo. E Pedro viu a tua graça. Pedro foi impactado pelo teu milagre, Senhor. Então nessa tarde traz o impacto sobre a vida da tua igreja, sobre a vida, Senhor, das famílias, Senhor, que estão, Senhor, entristecidas por causa dos seus parentes, por causa de muitas vezes dos seus entes queridos que estão hospitalizados. Talvez, meu Deus, alguém que olha para o seu armário e vê tudo vazio. Talvez alguém, meu Deus, que foi, Senhor, saqueado por causa desse coronavírus. Ó Senhor, visita esta pessoa. Espírito Santo, enche o coração desta pessoa de fé, Senhor, para que ela veja o teu milagre, para que ela veja os teus sinais, para que ela veja as tuas maravilhas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, oro pela nação brasileira, oro pelos pastores, Pai, oro pelos pais de família, Senhor, oro, meu Deus, pelas pessoas que estão internadas. Alcança essas vidas, tem misericórdia, muda o cativeiro de cada um deles. Pai, nessa tarde, eu oro assim, meu Senhor, em nome de Jesus, profetizando que dias melhores chegarão para o nosso país, para a nossa família e para a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com o teu povo, agradecendo e crendo, Senhor, que algo de especial o Senhor fez em nós, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e um bom domingo, meus irmãos. Fica na paz do Senhor.